essa bênção não lhe será tirada. Obrigado, filha. Queridos, como eu falei na quinta-feira, hoje eu quero trazer uma palavra a você, que ela serve de direcionamento para as nossas vidas, para o entendimento, talvez, para alguns que estão mais novos da igreja, de como é a dinâmica desta igreja, Projeto Vida. Eu quero falar hoje com você sobre uma fé responsável. O título da palavra hoje é fé com responsabilidade. Uma fé responsável. Inicialmente, eu quero chamar a sua atenção para algo que muitas vezes nós não percebemos, nós não levamos em conta. Quando Jesus ele veio à terra implantar a sua igreja e salvar a humanidade, que esse era o maior propósito da sua vida na terra, ele não ficou fazendo barganha com ninguém. Jesus, em momento nenhum, ele nos chamou e disse assim: olha, vem que eu vou te dar tal coisa, vem que eu vou fazer aquilo por você. Ele não tentou agradar ninguém. A prova disso é que ele foi até rejeitado por muitos, e até o dia de hoje muitos ainda rejeitam. Mas quando Jesus veio na terra, talvez a gente perdeu esse feeling, perdeu esse entendimento, que Jesus sempre, ao nos chamar, estabeleceu para nós um desafio. Estabeleceu o quê? Um desafio. E é neste desafio que ele sempre chamou para nós abrir mão de alguma coisa para segui-lo. Diante disso, eu quero ler um texto que está em Marcos, capítulo 8, versículo 34. O Evangelho de Marcos 8, 34, diz assim o texto sagrado: então, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, Jesus disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Palavras de Jesus. Porque, como eu já disse a você, Jesus, quando veio a essa terra, ele nos desafiou a segui-lo. Ele fez isso com os discípulos. Todos os discípulos que ele chamou para seguir, ele desafiou. Deixar os seus barcos e seguir, deixar o seu emprego público como Mateus e seguir, outros renunciar a alguma coisa para seguir. Ele sempre chamou para segui-lo. Sempre teve um desafio. Sempre a fé teve que ser motivada e colocada em ação. Não foi só com os discípulos que Jesus fez isso. A Bíblia fala também que um dia ele se deparou com um jovem rico. E ele pegou e disse para esse jovem rico: olha, vende tudo que tem, dá aos pobres, segue-me que eu te darei um tesouro no céu. A Bíblia diz que o jovem rico ficou muito transtornado no seu coração. O que me chama a atenção nesse episódio do jovem rico é que a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e Jesus o amou. Se encheu de compaixão pela vida dele. Mas na hora que o chamou, a Bíblia diz que o jovem ficou muito triste, porque era possuidor de muitas coisas, preferiu os seus bens do que seguir a Jesus. Não só quando Jesus esteve na terra, mas quando ele volta ao céu, o padrão continuou o mesmo. Ele sempre chamou alguém para um desafio. Aconteceu isso no caminho de Damasco com Saulo de Tarso, um homem que perseguia a igreja, que o Senhor se revela a ele e agora o chama para que ele possa seguir fazendo uma missão. E é o padrão até os dias de hoje. E talvez a gente perdeu um pouco esse entendimento, e eu preciso hoje trazer este entendimento para nós diante do que Deus quer fazer. Jesus sempre fez e fará desafios. Para quê? Para nós nos encaixarmos no projeto de Deus. E não diferente do que as pessoas têm vivido hoje, que elas querem que Deus se encaixe nos seus projetos, que Deus se encaixe nos seus planos, nos seus modelos de vida. Mas a gente vai observar que Deus ele sempre chamou para nós nos encaixarmos no projeto dele. No seu projeto, Deus sempre nos chamou para termos uma fé responsável. O que é isso, pastor? O que significa ter uma fé responsável? Em outras palavras, Jesus sempre nos chamou para nós termos autorresponsabilidade com a nossa fé. De nós
sermos pessoas que vamos pegar a fé que um dia Deus colocou no nosso coração, porque a fé veio pelo ouvir, ouvimos a palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, essa fé chegou no nosso coração, mas você vai entender que no projeto de Deus na Bíblia é que você sempre pegue essa fé, preserve essa fé, faça ela multiplicar. Você precisa ter autorresponsabilidade com a sua fé. Diferente disso, querido, jamais Jesus, quando esteve andando na terra, ele estabeleceu que a nossa fé tenha que ser dependente da fé de outros. E eu vou mostrar para você que ter a sua fé dependendo da fé de outro, a sua fé dependendo da oração de outro, a sua fé dependendo do que o outro vai profetizar na sua vida, em vez de você pegar a sua fé e fazer ela crescer e multiplicar diante de Deus, é uma armadilha de Satanás para você ficar no arrebatamento da igreja. Isso é muito sério. Essa palavra hoje eu quero trazer como uma advertência, porque Jesus está voltando e só vai ter lugar no céu para quem tem responsabilidade com a sua fé. É duro ouvir isso, mas eu preciso te falar a verdade da palavra de Deus. A autorresponsabilidade é o padrão de fé exigido por Jesus. Autorresponsabilidade, você ter responsabilidade, sem ter ninguém pegando no seu pé, mandando você seguir Jesus, é o padrão que Jesus estabeleceu. Jesus, quando veio na terra nos ensinar o caminho para o céu, ele não enganou ninguém. Ele não vendeu para ninguém um discurso barato dizendo assim: olha, segue, está tudo resolvido na tua vida. Segue que daqui para frente vai ser um mar de rosa. Não, pelo contrário, ele avisou. Nos últimos tempos haverá perseguição. Nos últimos tempos a fé vai esfriar de muitos. E é justamente está dentro desse contexto aqui. Nos últimos dias serão perseguidos por amor a Cristo. Hoje o cristianismo é a religião mais perseguida no mundo, querido. Nós vivemos ainda num país que a perseguição ainda é velada. A perseguição aqui ainda é disfarçada. Mas tem lugares no mundo que o fato de você dizer que é cristão, o fato de você ter uma Bíblia na sua casa, já custa pena de morte. Pena de morte. Dos 180 e poucos países aí oficialmente existentes, mais de 30. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, você é sujeito a pena de morte. Essa é a verdade que nós vivemos. Mas sabe o que eu acho interessante? É que a fé deles é mais firme que a nossa. Porque nós temos liberdade, temos uma Bíblia em casa, tem gente que não tem, nem no celular, que é de graça. E eles lá pagam com a vida para ler a palavra de Deus. Jesus, ele advertiu tudo isso. No texto que eu li para você, eu queria até colocar de volta o versículo, por gentileza. Diz assim: Jesus convocou. Quem ele convocou? Leia aí o texto para mim, por favor. Jesus então o convocou, entenda, Jesus convocou a multidão juntamente com os seus discípulos. Esse mesmo texto no livro de Lucas diz o seguinte: Jesus convocou a todos. Então veja bem, quando Jesus convoca a todos, multidão e discípulo, qual é a diferença, pastor, de multidão e discípulo? Discípulo é aquele que anda do lado, é aquele que está disposto a aprender, é aquele que está sempre disposto a ouvir e aumentar o seu conhecimento. Isso é discípulo. Quem é multidão? É o que vai no meio da turma, é o que vai no oba-oba. Do jeito que a turma for, ele vai seguindo qualquer um por rumo que der. Mesmo esse tipo de gente, Jesus chamou e disse assim: se vocês, seja da multidão ou seja discípulos, se quiser me seguir, você precisa renunciar a si mesmo, ter responsabilidade em tomar sua cruz e seguir. Para todos, a regra foi a mesma. Essa regra Jesus não deu apenas para quem tem uma função na igreja, para quem tem um cargo ministerial, para quem tem um chamado. Ele deu para qualquer pessoa, de qualquer nível, de qualquer entendimento, de qualquer escolaridade, de qualquer nível de conhecimento bíblico, religioso. A regra é a mesma. Se quiser vir após mim, tome a sua cruz, tenha responsabilidade. Jesus não obrigou ninguém a servi-lo. Jesus não impôs no versículo assim: olha, vocês têm que seguir, senão vocês vão morrer.
Se você não seguir, vocês vão ser punidos. Não, Jesus não colocou ninguém na parede, não obrigou ninguém. Mas ele mostrou também a consequência de quem serve e quem não serve. Mas ele diz assim, se vocês chegarem ao entendimento que vocês precisam me seguir, ele deixou bem claro que quem quiser seguir a Jesus precisa ter autorresponsabilidade com a sua fé. Ou seja, ele precisa ser responsável pela sua fé. Precisa ter a responsabilidade de conhecer mais a Deus, de conhecer mais a palavra de Deus para multiplicar a fé no seu coração. Quando alguém tem autorresponsabilidade com a sua fé, é fácil a gente ver os seus comportamentos. Qual é o comportamento de uma pessoa que tem autorresponsabilidade com a sua fé? Quem cuida da sua fé? Primeiro, Deus é prioridade na sua vida. Pessoas que têm responsabilidade pela sua fé, Deus é prioridade na sua vida. Em Mateus capítulo 10, versículo 37 a 38, Jesus chega a dizer assim, olha, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, também não é digno de mim. Ou seja, antes da família, Deus. Qual é a ordem que a gente tem que seguir, pastor? Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Certinho. Mas Deus colocou em primeiro lugar quem tem uma fé responsável. Ante pai, mãe, marido, esposa, filhos, seja quem for. Deus em primeiro lugar. Então não dá para mim dizer que eu tenho uma fé responsável, que eu tenho responsabilidade com a minha fé, se qualquer situação familiar me afasta de Deus. Eu tenho responsabilidade com a minha fé quando Deus vem em primeiro lugar. Outra característica, não apenas Deus vem em primeiro lugar, mas o reino dos céus também vem em primeiro lugar. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz, mas busquem em primeiro lugar. Não foi em segundo, ou quando der tempo, ou se der folga. Busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não tem como um cristão dizer que ele tem autorresponsabilidade com a sua fé se Deus e o seu reino não é prioridade no seu coração. Se sempre fica para segundo plano, sempre fica para segundo, terceiro, quarto lugar. E terceiro, quem tem autorresponsabilidade na sua fé também tem comunhão com o corpo de Cristo. Não dá para dizer que diz, não, a minha fé eu deixo em primeiro lugar na minha vida, tá, mas não congrega. O Salmo 133 diz o quê? Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão. Em comunhão. E se isso não é suficiente, Hebreus 10, 25 diz com todas as letras, não abandone. A única tradição na Bíblia que Deus manda manter. Todas as outras Deus é contra. A única tradição na Bíblia que Deus manda manter é essa aí, ó, de Hebreus 10, 25. Não abandonem a tradição de nos reunirmos como igreja, como alguns têm feito. Mas, pelo contrário, motive uns aos outros, tanto mais agora que o dia da vinda do Senhor está se aproximando. Essa é a versão King James. Tem outras versões que a linguagem é um pouquinho diferente. Eu gostei dessa versão, da minha King James. Quem tem autorresponsabilidade com a sua fé tem responsabilidade com a casa do Senhor, tem responsabilidade com a evangelização, tem responsabilidade de ajudar os irmãos que estão mais fracos na fé, de incentivá-los, de estimulá-los a estar na presença de Deus, a vencer os seus obstáculos, os problemas, as circunstâncias, e estar na presença de Deus. Isso é ter uma fé autorresponsável. Ainda mais, quem tem uma fé autorresponsável, ele tem compromisso em buscar a Deus, em orar, em jejuar e ofertar. Porque isso é um culto. Quem tem a autorresponsabilidade com a sua fé não cultua só dentro
igreja, cultua na sua casa também. Cultua andando na rua, cultua na fila do banco, cultua no seu local de trabalho, cultua fazendo uma visita para alguém, cultua ao conversar com alguém. Quem tem autorresponsabilidade com a sua fé em todo o tempo, ele tem responsabilidade. Quem tem responsabilidade com a sua fé, não precisa a gente fazer desafio de oração na igreja, ele ora sozinho. E como Jesus mandou, fechado a porta dentro do quarto dele, que ninguém vê, ninguém sabe. Porque quem não tem responsabilidade com a sua fé, só ora em público para todo mundo ver. Quem tem responsabilidade, ora em secreto. Mas ninguém precisa saber que você ora. Mas você ora, tem responsabilidade. Tem dia, horário marcado para todo momento estar na presença de Deus. Quem tem autorresponsabilidade com a sua fé, começa o seu dia na presença de Deus. Orando, fazendo devocional, lendo um texto da palavra. Quem tem autorresponsabilidade com a sua fé, não precisa a gente fazer um programa de jejum na igreja. Ele mesmo estabelece metas. E jejua, ora, faz propósitos com Deus. Quem tem responsabilidade com a sua fé, não precisa nós ficarmos todo dia ensinando sobre a oferta, porque o coração dele é tão disposto a entregar, que ninguém precisa dizer para ele como fazer. Ele, pelo contrário, ele busca saber como melhor fazer. O melhor exemplo que eu tenho de alguém que era autorresponsável na fé, nesses âmbitos, jejum, oração, oferta tal, é um homem chamado Jó. Como é o nome dele? Jó. Olha o que diz o capítulo 1 de Jó, no versículo de número 5. Preste atenção no texto para ver se esse homem tinha ou não responsabilidade com a sua fé. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar quem? Os seus filhos. E fazia com que se santificasse por meio dos rituais de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora, ou seja, de manhã cedo, e oferecia holocaustos, ou seja, entregas. Oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um dos seus filhos. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemando contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Quem tem uma fé responsável faz que nem Jó. Acorda e a primeira coisa que faz é entrar na presença de Deus. Ele entrava toda no pé da manhã na presença de Deus. E quando ele entrava na presença de Deus, ele orava, ele clamava ao Senhor, ele pedia perdão pelo pecado dos seus filhos, que ele nem sabia se tinha pecado. Mas se porventura lá no interior deles, eles tentando pensar em pecar, eles já davam uma oferta a Deus pedindo perdão. Era um homem que todos os dias apresentava um sacrifício diante de Deus. Todo dia ele fazia um holocausto diante do Senhor. O que é um holocausto significa no dia de hoje? Uma entrega total. O holocausto era o único sacrifício que pegava 100% do animal e queimava para Deus. Não é à toa que a palavra holocausto significa queimar e subir, porque era tudo entregue para Deus. Não ficava nenhuma reserva. Então veja bem, olhe bem, o holocausto, na maioria das vezes, era feito aonde? No santuário. Jó não precisava, ele fazia lá na casa dele mesmo. Ele não precisava cumprir um ritual. Não tivesse errado, põe amor nas minhas palavras. Tinha nada errado de alguém pegar um animal e levar lá no templo e sacrificar. Mas Jó, ele sacrificava lá na casa dele mesmo. O que precisava levar na presença do Senhor, ele levava. Mas na casa dele, todo dia, ele apresentava uma oração, um clamor, uma oferta diante de Deus. Por quê? Porque esse é um dia responsabilidade com a sua fé. Nós não vemos em momento nenhum na Bíblia alguém chamando a atenção de Jó e dizendo assim: Jó, você tem que orar, Jó. Jó, você tem que meditar nas Escrituras, Jó. Jó, você precisa tomar jeito na sua vida espiritual. Em momento nenhum. E qual é o resultado, a diferença desse homem que tem responsabilidade com a sua fé? Chegou uma hora que Deus chamou Satanás. Chamou quem? Satanás. Quem? Ele não dizer o nome dele não, tá? E disse assim: você viu meu servo Jó?
homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Satanás não teve acusação contra este homem. Satanás não teve acusação contra Jó. Por quê? Porque ele tinha responsabilidade com a sua fé. A sua fé era autorresponsável. Quando você tem uma fé autorresponsável, querido, o inferno pode tentar de todas as formas contra você, mas ele não tem brecha para acusar a sua vida. Quem tem uma fé autorresponsável não quer se torturar de retaliação. Não vou fazer porque senão pode ter retaliação no inferno. Isso é para crente meia boca, que não conhece Bíblia. Porque quem tem autorresponsabilidade sabe que o que ele fizer o inferno não tem possibilidade de se levantar contra ele. Porque quem tem medo de inferno, quem tem medo de Satanás e de demônio é porque não tem responsabilidade com a sua fé. Quem tem responsabilidade com a sua fé sabe o lugar de Satanás e seus demônios é debaixo dos teus pés. Isso é ter responsabilidade com a sua fé. Agora, para você, querido, se dizer que é um seguidor de Jesus, você precisa ter autorresponsabilidade com a sua fé. Agora vem a grande armadilha do inferno. Que quando Jesus veio na terra, estabeleceu a sua igreja, o padrão para a igreja de Jesus é: cada um tem a autorresponsabilidade com a sua fé. Seja responsável pela sua fé, seja a responsabilidade de crescer com a sua fé. Satanás aproveitou, se infiltrou no meio da religião e fez o modelo da religiosidade. Qual é o modelo da religiosidade que se opõe à autorresponsabilidade? A dependência da fé na fé dos outros. Presta atenção. O modelo de Jesus é autorresponsabilidade. Vamos lá. Autorresponsabilidade. Todo mundo deve ser responsável pela sua fé. Quem estabeleceu esse padrão? Jesus. Aí vem a religião e começa a dizer assim: não precisa tudo isso não. Sua fé pode ser dependente da fé do outro irmão. Pode ser dependente do intercessor. Pode ser dependente do pastor, pode ser dependente do pregador. E aí o indivíduo começa a ter uma fé por dependência. O que é uma fé por dependência, pastor? É uma fé fixada em pessoas. Ele acredita que Deus ouve a oração do irmão da intercessão, mas não ouve a dele. Aí diz assim: não, ora por mim que essa oração é mais forte. Isso é uma fé dependente, você está dependendo da intercessão de outro. Foi esse modelo que Jesus deixou? Jesus disse por acaso: olha, quando você quiser falar com Deus, você procura um irmão para ele orar por você e a sua oração chegar lá no céu. Foi isso que Jesus ensinou? Não. Quando você quiser falar com Deus, você faz o quê? Entra no seu quarto, fala secreto com Deus e ele te ouvirá. Aí o indivíduo ele fica com a fé dependendo dos outros. Sabe qual é o resultado de alguém que coloca a sua fé dependendo dos outros? Decepção. Porque todo ser humano é falho. E já pensou quando você coloca a fé dependendo dos outros, crendo que o irmão está orando por você, e o irmão está capaz de dizer assim: ih, esqueci de orar por você. Aí o cara se desvia. Poxa, o irmão não orou mais por mim. Porque a sua fé, querido, não foi feita para os outros carregarem. Cada um tome a sua cruz e siga. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você ficar bem escandalizado, mas depois você se converte, tá bom? Quem é responsável que você vai para o céu é você mesmo. Eu não sou responsável, é responsável de te levar para o céu, não. É você que tem que pegar a sua cruz e seguir Jesus. Não é a sua igreja, o seu pastor tem que te salvar, não, meu irmão. É você que tem que se salvar. Não tem um crente nem para respirar nessa hora. Mas pastor, eu sempre pensei ao contrário. Mas hoje nós vamos quebrar esse mito. Vamos tirar essa venda dos teus olhos. Quem tem uma fé dependente sempre depende da interpretação bíblica dos outros. Isso Roma fez lá na Idade Média, quando proibiu as pessoas de lerem a Bíblia e só ouvir o que os sacerdotes falavam. Tornaram-se massa de manipulação, até que Deus levantou um homem que achou um pedaço da Bíblia.
Agora presta atenção, o cara estudando no seminário para ser um sacerdote religioso, um monge, e não podia ler a Bíblia, porque ele tinha que acreditar no que os instrutores dele falavam. Isso é provocar uma fé dependente. Sabe o que eles faziam com as escrituras naquela época? Bucha para lavar louça. Foi assim que Martinho Lutero foi liberto. Foi lavar de um panelão, deram uma bucha para ele, e quando a bucha se desfez, ele achou um fragmento da Bíblia, escrito assim: o justo viverá da fé. Ele, opa, para tudo. Eu estou vivendo do que os outros estão falando, eu estou vivendo do que os outros estão pregando, do que os outros estão ensinando. Eu tenho que viver da fé. Ele entendeu que é ter fé responsável. E aí, meu irmão, ele fez o primeiro roubo santo digno. Ele roubou uma Bíblia para ler. E foi liberto. Porque conhecereis a verdade, ela vos libertará. Você só vai ter uma fé liberta quando você conhecer a palavra de Deus. Quem tem uma fé dependente, querida, ele depende da oração dos outros. Você quer ver a diferença em quem tem fé responsável e quem tem uma fé liberta? No dia que vem um pregador de fora. Quem tem uma fé dependente depois faz fila para receber a oração. Ora por mim, vai na minha cabeça. Aí a gente até pergunta assim, irmão, você quer oração por quê? Não, é só para orar. Ele acha que oração é paliativo. Ele acha que oração é emulador. Serve para tudo. Quem tem fé responsável não fica botando a sua cabeça de modo qualquer um que não sabe nem quem é. Quem tem oração responsável fala com Deus e Deus usa quem Ele quer para responder. Essa é a diferença. Talvez ele diga assim, pastor, mas eu já fui num lugar que faz uma fila atrás do pregador para orar. Gente com fé dependente da oração dos outros. Porque quando você tem responsabilidade com a sua fé, você não depende que alguém ore por você. Você ora pelos outros. Põe a mão nas palavras. Eu não estou dizendo que é pecado você receber a oração de alguém, está errado você receber a oração. Não estou dizendo isso. Eu falei isso? Não. Porque Deus, quando quiser usar alguém para orar por você, vai chamar para orar por você e está tudo certo. Errado é você ficar procurando os outros. Olha por mim, olha por mim, olha por mim. Acho impressionante. E aqui, graças a Deus, pelo nível de conhecimento que nós temos, nós não temos muito essa história. Aqui é algum acolá que é bastante desavisado. Mas é impressionante. Eu vou pregar fora, termina aquela fila de gente. Eu digo, irmão, você não ouviu a palavra não? Você não veio na frente na hora que eu chamei, que eu orei? Vim, mas eu preciso de uma oração. Sobre o quê? Não sei, meu irmão, oração tem que ter propósito, tem que ter objetivo. Eu sou até grosso que eu digo assim, oração eu não jogo fora não, irmão. Tem que ter um objetivo. Aí o cara fica assim, por mim, pela minha família. Não sabe nem por que ele quer oração, mas ele quer que alguém que Deus usou, olhe por ele, põe a mão na cabeça dele. Isso é fé dependente. Fé dependente. Agora, presta atenção. O indivíduo tem essa fé dependente. Ele chega e diz assim, não, irmão, ora por mim. Já pensou se o irmão diz assim, não vou orar, porque eu não estou sentindo direção de Deus. O que é que acontece com esse indivíduo com a fé dependente? Ele sai da igreja, ele se desvia. Ele faz um bico desse tamanho e diz assim, não venho mais. Onde já se viu negar uma oração para mim? Deixa eu dar uma coisa para você. Oração pelos outros tem que ter direção de Deus, meu irmão. Oração pelos outros não é barganha, não, meu irmão. Tem que ter direção de Deus. Se Deus me der direção, eu oro por você, chamo você aqui, eu me sua vida, vou lá no seu lugar, oro por você. Porque isso aqui é uma fé viva em Deus, não uma fé dependente. Quem tem fé dependente fica correndo atrás de profecia. Porque fulano em tal lugar está profetizando, eu vou lá. Não, parece que Deus usa muito o irmão e tal. Meu irmão, Deus quer falar com você. Quando você tem responsabilidade com a sua fé, Deus falar com você e você falar com Ele é coisa normal. O que é, pastor? Não é sobrenatural, não, é natural. Deus falar com os seus filhos e os seus filhos falarem com Deus.
é profeta. Quando Deus quer usar, querido, Ele fala com você em qualquer lugar e fala com você. Se não tiver profeta, Ele usa galo, usa jumenta, usa qualquer um, mas fala com você. Agora, quem tem fé dependente fica mendigando oração e profecia por aí. Isso é a armadilha do inferno, para você ter uma fé limitada. Na hora que vem o primeiro problema, da dificuldade, você se desvia, abandona o caminho. Mas quem tem uma fé responsável, quem tem responsabilidade com a fé, como nós cantamos, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto em lugar nenhum, ainda que os rebanhos sejam roubados, ele permanece firme em Deus, ele não abandona os caminhos do Senhor, porque ele tem responsabilidade com a sua fé. Quando o indivíduo tem dependência espiritual dos outros, ele se torna manipulável. Sabe por que existe lugares, religiões, umas até com título de igreja, que mantém as pessoas numa fé dependente? O indivíduo fica lá mendigando o tempo todo para ele voltar na igreja, porque ele pega ali, recebe uma oração que dura uma semana, aí ele volta a semana que vem para receber de novo. Meu irmão, isso não é evangelho, isso é manipulação. E manipulação é ferramenta do diabo. O que vem de Deus chama-se libertação. O que vem de Deus chama-se libertação. Agora, o que vem de homens chama-se manipulação. Deixa o indivíduo dependente. E aí tudo que fala para o indivíduo, ele acredita. Aí manipula, extorque. Eu acho interessante, tem gente que é dizimista ofertante na igreja, mas quando cai na mão de um manipulador, entrega tudo. Entrega tudo. Porque a sua mente está sendo manipulada. E a culpa, o que está manipulando, não vou também advogar a causa dele porque é um safado. Mas quem está sendo manipulado, vou ser muito sincero, meu irmão, é um otário. Porque tem Bíblia para ele ser liberto. Mas fica dependendo da oração dos outros, dependendo da profecia dos outros, dependendo do que os outros vão mandar ele fazer na vida espiritual dele. Meu irmão, você não precisa, Jesus não veio na terra para ninguém se babar na sua vida espiritual e dizer o que você tem que fazer. Jesus veio na terra para você ser liberto, para você falar com Ele falar com você, para você ser a voz de Deus na terra e não o ouvido dos outros. Eu te contei um pouco e respira do seu irmão e diz assim, está pegando hoje para você. Só para você disfarçar aqui com você, tá? Qual é a consequência, pastor? Consequência muito simples. Seu conhecimento sobre Deus e a palavra de Deus. Quem tem uma fé dependente dos outros, uma fé que é facilmente manipulada pelos outros, sabe qual é a principal marca dessa pessoa? O conhecimento de Bíblia dele é da profundidade de um pires. Conhece nada de Bíblia. Eu já digo, se prepare aí, que qualquer dia desse eu vou voltar uma tradição quando eu comecei na fé. Dia de ceia, enquanto servia a ceia, em vez de cantar um louvor, o pastor dizia, os irmãos podem ficar em pé, um após o outro, e recitar um versículo da Bíblia. Se você já está pensando assim, eu nem venho na ceia, já denunciou que a sua fé é dependente. Seu conhecimento de Deus é mais raso que um pires. Meu irmão, foi a época que eu mais aprendi. Adolescente, jovem, né, querendo aparecer. Aí prestou para alguma coisa. Eu decorava um versículo grandão. Chegava lá e enchia o peito. Os céus e a terra tomou os porteiros, chegou em aqui, foi te oferecida a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida para que viva tu e a tua descendência. Dica aí para os rapazes são solteiros, os meninos olhavam assim e diziam, quero casar com esse homem. Não foi o cara do pastor João, que ela já conhecia a Bíblia. Ela só cantou lá uma música, então, isso é conversa para outro dia.
Vamos lá. Quando a gente tem conhecimento da palavra de Deus, a gente tem profundidade. A gente conhece a Bíblia não só por superfície, mas pelo seu conteúdo, que a palavra de Deus fala. Quem tem uma fé dependente dos outros, eternamente será uma criança imatura na sua fé. O apóstolo Paulo chegou uma vez a dizer para uma das igrejas assim: olha, vocês já eram para estar no nível hard, mas eu tenho toda vez que prego para vocês dar leitinho, porque vocês não cresceram. Querido, Jesus está voltando. Daqui para frente vai ser mais difícil caminhar com Jesus. Não espere que é fácil. E o que vai te manter na presença de Deus é se você tiver responsabilidade com a sua fé. Se a sua fé for dependente dos outros, na hora dos outros caírem, você cai junto. Na hora dos outros falharem, você se decepciona. Na hora dos outros não te agradarem, você vai querer abandonar Deus como se Deus fosse culpado. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é sua, que não tem responsabilidade com a sua fé. Jesus disse, querido, que quem tem fé dependente dos outros é que nem uma casa firmada na areia. Mateus 7, 27 e 28 diz assim, palavras de Jesus: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as praticam, serão comparados a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou o rio, sopraram os ventos, deram ímpeto contra aquela casa e ela desabou. E houve grande ruína. Sabe por que é que Jesus disse que se demorar um pouco mais o arrebatamento vai ser difícil achar fé na terra? Sabe por que é que ele disse que nos últimos tempos a fé de muitos esfriariam? Porque as pessoas hoje estão viciadas, isso aqui é uma denúncia para todos ficarem sabendo, viciada numa fé dependente da fé dos outros. Depende do que o pastor prega, depende do que alguém ora, do que alguém diz, tal. Meu irmão, tenha responsabilidade com a sua fé, porque só tendo responsabilidade com a sua fé, você vai garantir ser arrebatado. Senão sua fé vai esfriar no meio do caminho. Senão qualquer circunstância vai tirar do seu coração a fé. Sabe o que Jesus quis dizer nessa situação? Quando vem problemas, perseguições, necessidades, provações, tentações, quem tem uma fé dependente dos outros, cai em ruína, desaba. Agora, quem tem fé em Deus, pode acontecer o que acontecer, o problema que acontecer, a tragédia que acontecer, a sua fé volta em Jó. Perdeu família, perdeu bens. O homem mais rico do Oriente, da noite para o dia, ficou na miséria, sem família e leproso. Ao ponto de olhar para ele e dizer assim: você ainda está confiando em Deus? E quem falou isso é a própria mulher dele. Tu ainda está confiando em Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele diz assim: se você não tem fé, se a tua fé depende da minha, o problema é seu. Eu sei quem é o meu Deus. E ele vai se levantar. Quando Jó falou isso, ele não estava falando só que Deus ia fazer na vida dele, ele estava profetizando para mim e para você, que Deus ia ser levantado na cruz para nos salvar. O homem que está na maior desgraça na vida dele está profetizando mesmo no meu futuro. Isso não é para quem tem fé dependente não, irmão. Isso é para quem tem fé genuína, quem tem responsabilidade com a sua fé. Quem tem fé dependente, quando está passando de dificuldade, não vou orar. Está direto com Deus. É que Deus é muito bom. E se Deus fosse baiano, ele ia olhar no céu e dizer assim: sabe de nada, inocente. Nós precisamos ter responsabilidade com a nossa fé. O contrário de quem tem uma fé dependente, como uma casa na areia, Jesus também falou, é como quem tem responsabilidade com a sua fé, é como um homem que fez a sua casa sobre a rocha. Veio o rio, tempestade, vento, tudo mais, e ele permaneceu firme. Esse exemplo de Jesus mostra quem tem fé responsável e quem tem fé dependente.
Ter fé dependente, diga comigo, ter fé dependente é como construir uma casa sobre areia. Vai desabar. Vamos lá. Ter fé com autorresponsabilidade é construir uma casa sobre a rocha. Vai permanecer. Não responde para ninguém, só para você. A sua fé está plantada aonde? Quem tem fé responsável busca cura e não sucumbe nas suas crises emocionais. Vou repetir. Quem tem fé responsável não sucumbe diante das suas crises emocionais. Ele procura cura, ele procura ajuda, ele procura a Bíblia, ele começa a alimentar a palavra de Deus e ele vence os seus traumas e as suas dores. Quem tem fé dependente está lá na ruína com as suas dores emocionais e fica: ninguém vem aqui em casa orar por mim, ninguém faz nada por mim, é que eu sou rejeitado desde que eu nasci. Jesus também foi rejeitado, mas a fé dele não dependia de sacerdote, de fariseu, de quem se dizia santo. A fé dele tinha responsabilidade com a sua fé, por isso ele venceu até a morte. Até a morte. Quem tem fé responsável, querido, não abandona o seu chamado, mas leva a cruz até o fim. Quem tem fé dependendo dos outros, se não der oportunidade, se não der destaque para ele, se não der microfone para ele falar, ele muda de igreja. Porque a fé dele depende de um microfone. Imagine. Eu só tenho uma coisa para dizer para esse pessoal que tem uma fé dependente de microfone. No céu não vai ter microfone. A voz do Senhor labrada de muitas águas, não precisa de microfone. Se o indivíduo tem a fé dele dependente de um microfone para permanecer numa igreja, é melhor ficar aqui no arrebatamento, que aqui vai continuar tendo lugar e microfone à vontade. No céu não vai ter, não. Tem que ter responsabilidade com a sua fé, meu irmão. Quem tem fé responsável não questiona a Bíblia. Mas por que está na Bíblia? Por que eu tenho que fazer isso aqui? Quem tem fé responsável, igual nas Escrituras, ele diz assim: Senhor, traz a revelação para que eu entenda e obedeça a tua palavra. Tem diferença ou não tem? Só tem. Quem tem fé responsável, querido, não tem problema de ser um líder de células, de ministrar na vida de alguém, de amar alguém, de abraçar alguém, de conduzir, de fazer discípulo. Porque ele tem responsabilidade com a sua fé e ainda ajuda a fé dos outros. Não faz dependente, ele ajuda o outro a desenvolver fé. Agora, quem tem fé dependente, só vou na célula se acontecer um milagre. A minha célula está muito fraca, nunca mais eu vi um milagre, ninguém nem ora na minha célula, não vou mais. Célula foi um modelo estabelecido por Jesus na terra. E se Jesus fez o modelo, sábio é quem segue. Quem tem fé, independente se ouve ou não ouve, ele está lá porque ele entende. Eu não estou lá para receber, eu estou lá para somar. Eu estou lá para fazer acontecer. Eu estou lá para ser usado por Deus. Mas pastor, não sou eu que ministro na célula, sim? E Deus só usa aquele ministro? Não, qualquer um. Qualquer um, querido. Às vezes um abraço que você der de recepção na célula é o que vai salvar uma vida. Quem tem fé responsável é diferente. Eu já vou partir para o final dessa palavra e dizer algo para você guardar no seu coração. Alimente o que Deus fez viver em você. Alimente o que Deus fez viver em você. Deixa eu ler um texto da Bíblia, Lucas capítulo 8, versículo 54 e 55. Diz assim: mas Jesus, tomando pela mão, disse em voz alta: menina, algumas versões mais antigas diz Talita cumi, menina, levanta-te.
Voltou o espírito e ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Isso aqui é Jesus ressuscitando a filha de Lázaro. De Jairo, perdão. De Jairo. Quando a Bíblia fala sobre a ressurreição, a Bíblia relata 10 ressurreições. 3 no Antigo Testamento e 10 no Novo Testamento. A filha de Jairo foi a primeira que Jesus ressuscitou. Entre a última ressurreição do Antigo Testamento até a filha de Jairo, tinha 700 anos que ninguém viu uma ressurreição. Por quê? Porque nesses 700 anos, o povo de Israel se tornou religioso, dependendo da fé dos escribas, sacerdotes, fariseus, saduceus, e aquela cambada lá que Jesus mandou todo mundo para o inferno. Por isso não tinha ressurreição. Jesus chega na terra pregando libertação. E quando foi preciso, a menina ressuscitou. Agora, não é estranho? A menina acaba de ressuscitar, Jesus diz assim, dá comida para ela? Porque presta atenção, quando você está doente em casa, você não é tratado bem? Não leva até comidinha na cama para você? Faz comida específica só para você. Panelinha separada. Faz caldinho, né? E mais? Sopa. Eu digo sopa é comida de coelho, mas tudo bem. Sopa. Canjinha. O doente não tem um cuidado especial? Pode esquecer a comida dos outros, mas do doente ninguém chama. E por que Jesus, a menina acaba de ressuscitar, Jesus manda dar comida? Sabe que eles eram tão irresponsáveis que não iam dar comida para a menina? O que Jesus estava dizendo é o seguinte, que tudo que Ele ressuscita na sua vida, você tem que alimentar. Entendeu? Aquilo que Jesus faz nascer na sua vida, você tem que alimentar. Não foi Jesus que disse assim, olha, daqui eu vou multiplicar comida para a menina. Ele disse, não, ressuscitou? Alimente. Meu irmão, o que foi que Jesus já ressuscitou na sua vida? Você estava perdido no mundo. Você estava perdido sem Deus, sem mais salvação. Jesus te tirou das trevas, colocou no reino da sua luz. Quem tem a obrigação de te alimentar é você mesmo. Se alimentar com a palavra de Deus. Você não aceita Jesus, meu irmão, não é para você ficar dependendo de uma pregação de domingo a domingo. Você tem que vir congregar, porque eu já provei para você que isso é padrão bíblico. Agora, alimentar todo dia com a palavra é obrigação sua. Se Jesus ressuscitou o sonho dentro de você, alimente com a palavra esse sonho. Se Ele ressuscitou, se Ele fez nascer dentro de você um dom, alimente esse dom, praticando aquilo que Jesus mandou. Aquilo que Jesus fez na sua vida, meu irmão, alimente. Se o Senhor te deu dons, coloque esse dom em prática, meu irmão. Se Ele fez um milagre na sua vida, alimente esse milagre para você viver testemunho para os outros. Aquilo que Jesus fez na sua vida, alimente. Você precisa alimentar. Não basta você pedir para Jesus, querer salvar as pessoas lá fora. Você tem que ter uma fé responsável de conduzir esses novos convertidos ao crescimento na presença de Deus. Entendeu? Nós oramos, Senhor, salva minha família. Mas cadê a sua responsabilidade de fé? Para ser a Bíblia que eles vão ler, a tua vida ser a Bíblia que eles vão ler. Cadê a tua responsabilidade de fé? De você ensinar a eles a crescer no padrão do Senhor. E a última coisa que eu tenho para dizer para você é que só tem uma forma de você ter uma fé responsável. Pastor, o senhor já falou, o senhor já esculachou quem tem fé responsável e quem tem fé dependente. Eu estou até com vergonha, só ainda não saí porque eu estou com vergonha de sair. Mas calma, o Senhor faz a ferida, Ele sara. Como obter uma fé responsável e como alimentar aquilo que Deus já fez nascer dentro de você? Só tem um jeito, chama-se discipulado. Como chama? Discipulado. Discipulado fala de quê? De um discípulo querendo aprender. Não é um discípulo querendo ficar dependente. Jesus formou discípulo e depois de 3 anos mandou eles ir pregar. Não ficou com ninguém debaixo da sua saia a vida toda. Eles, vai lá,
Cresçam, desenvolvam, idem por todo mundo, preguem o Evangelho, façam outros discípulos das nações, batizem. O que eu ensinei para vocês, ensinem para outros. Discipulado, querido. Talvez você não saiba, talvez você já até sabe, e reforça aí o teu conhecimento. Discipulado serve para te ensinar a desenvolver mais o que Deus já colocou dentro de você. Todos nós, quando recebemos Jesus, nós recebemos dons e talentos, já estão dentro de você. Discipulado é para você aprender a desenvolvê-los, fazer crescer. Discipulado, querido, é para dar crescimento na sua fé. Diga comigo, crescimento dói. Tem que pagar o preço, meu irmão. Discipulado. Tem que pagar o preço. Crescimento dói. Discipulado, querido, não é para quem decide viver nas portas das igrejas, entrando nas igrejas para pedir favor, esmola de Deus, alívio. Não. Discipulado é para quem quer crescer diante de Deus, é para quem decide sair da vidinha estacionada, paralisada e aceitar os desafios de Deus para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, volto lá no começo da palavra. Desde o dia que Jesus pisou na terra, todo ser humano que quiser segui-lo vai viver debaixo de desafios. É só com desafio que a gente cresce, meu irmão. É só com desafio que a gente cresce. Quando desafiar você, vá, ore por alguém, vai e ore. Quando dizer assim, irmão, hoje eu preciso que você me diga uma palavra, ministre. Eu preciso que você dê aula ali para as crianças, vai ter sua melhor aula, meu irmão. Eu preciso que você vá, mas eu nunca fiz, não tem problema, vai. Porque é um desafio que a tua fé vai crescer, meu irmão. E você vai ver Deus atuando na sua vida. Eu não sabia que Deus poderia me usar para curar enfermo, até que eu orei pelo primeiro. Eu não sabia que Deus poderia usar a minha vida para ressuscitar um morto, até que eu orei para 1, 2, 3, uma levantou. E os outros pastores que levantou, o problema dele, foi tudo cemitério. Mas eu fiz a minha parte. Vocês não ouviram? Mas uma ainda reclamou. Eu ministro, ela morreu dentro da igreja. Quem é dessa antiga aqui sabe. Ela morreu dentro da igreja, eu fui para cima, orei 20 minutos depois ela. Aí ela, pastor, eu estava entrando num lugar tão bonito. Aí o Senhor gritou meu nome. Quando eu olhei para trás, eu acordei aqui. O Senhor não deixa nem a gente morrer em paz. O pessoal do dia sabe. E essa senhorinha viveu até 90 e poucos anos, quase que eu olho para morrer. Porque ela não queria morrer mais. Mas isso só foi possível porque um dia eu arrisquei. Como você também, meu irmão. Faz o mesmo. Arrisca. Discipulado, querido, não é para quem é aleijado de alma, mas para quem quer transformação na sua vida, para quem quer ter um destino profético, quem quer sair do leite e quer aprender a palavra de Deus, quer ser usado por Deus. Para isso tem que ter discipulado. Quem vive a fé dependente dos outros, querido, aqui é o pior. Quem vive uma fé dependente dos outros não aceita confronto. Quem tem autorresponsabilidade da sua fé, ele entende que confronto lhe traz crescimento. Vou encerrar lendo esse texto de João capítulo 6, a partir do versículo 60. Só para você ter um panorama. Uma multidão, uma galera seguindo Jesus, porque ele tinha já multiplicado pães no dia anterior. Aí vem aquela galera atrás de Jesus dizendo assim, opa, eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu imagino que teve gente que levou até cesta extra, já levou até sacola extra, dizendo assim, Jesus não multiplicou o pão, hoje vai multiplicar de novo, quando sobrou 12 cestas, eu vou encher a sacola e levar para casa. Quando chegou lá, todo mundo esperando Jesus, ele olha e diz assim, quem não comer da minha carne e do meu sangue não é digno do reino dos céus. Aí o pessoal, hoje ferrou. Onde Jesus deu pão, hoje ele quer dar canibalismo para a gente. Onde o pão era de trigo, hoje ele está dizendo que tem que morder, comer a carne e o sangue dele.
Jesus estava falando de canibalismo? Não, ele estava falando de comunhão. Só que para quem tem fé rasa, não entende o que Deus fala. Quem está correndo atrás de Jesus só por causa do pão que perece, quando Jesus fala as coisas, não entende. Quem tem responsabilidade com a sua fé, entende. Quem não tem uma fé rasa, dependendo dos outros, no dia que Deus corrige, Deus não me ama mais. Eu vou sair dessa igreja. Quando tem uma fé responsável, que corrige, ele chega para Deus e diz assim: Senhor, obrigado. Porque o Senhor me ama. A tua palavra diz que o Senhor só corrige a quem Ele ama. Meu irmão, se Deus nunca te corrigiu, foi a barra de molho. Agora, se Deus já te corrigiu alguma vez, como está corrigindo hoje com essa palavra, é porque Ele te ama muito. Porque essa palavra hoje é de correção. João capítulo 6, versículo 60 a 71 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido das palavras, disseram: duro é esse discurso. Qual? Que tinha que comer a carne e o sangue de Jesus. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou: isto vos escandaliza? Quem será, pois, se viste o Filho do Homem subir ao lugar onde o primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes no meio de vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso, é que eu vos tenho dito: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam com ele. Então perguntou Jesus para os 12: porventura quereis também vós outros retirar-se e com eles? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um no meio de vós é diabo. Referindo-se a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Jesus chama a atenção de todo mundo, da multidão e dos discípulos. A multidão, que só queria pão, começou a dizer o quê? Dura essa palavra, né? Quem pode suportar? Por todo mundo embora. Jesus vira para os 12 discípulos: vocês não querem ir junto, não? Vocês não querem ir junto? Dos 12 discípulos, um reclamou. Um teve coragem de dizer: para onde iremos nós se só temos palavra de vida eterna? Os outros 10 ficaram calados e acompanharam Pedro, acompanharam o relator. Só quem reclamou foi quem? Judas Iscariote. Sabe por quê, querido? Porque Judas andava com Jesus, mas a fé dele era rasa, a fé dele era dependente, a fé dele buscava interesses materiais. Sabe por que Judas andava com Jesus? Porque ele queria que Jesus montasse um exército e brigasse contra o Império Romano. Como Jesus não fez isso, a fé dele era dependente de uma guerra. Como a guerra não aconteceu, a fé dele sucumbiu. Fé dependente. E o que marcava, que denunciava que ele era que tinha fé dependente entre os discípulos? Ele criticava adoradores. Gente de fé dependente é bom para criticar. Lembra quando a mulher chegou lá e lavou os pés de Jesus e enxugou com o cabelo? Quem foi que criticou? Aquele tanto desperdício, podia pegar e dar para os pobres. Porque essa linguagem socialista de pegar tudo e dar para o pobre vem de Judas Iscariote. Fica a dica. Quando Jesus confrontou, Judas foi o que? Porque ele era crítico de adoradores, ele era crítico de ofertas. Meu irmão, já que
o rei hoje desceu, deixa eu dar mais uma. Quando se critica a oferta, dízimo na igreja, pode ter certeza que é um traidor em potencial. O exemplo foi Judas. Porque quem tem fé em Deus, ele não critica dízimo, oferta na igreja. Pelo contrário, todo dia ele se apresenta diante do Senhor e diz assim: Senhor, obrigado, e me ajude, que no próximo mês eu quero ser mais usado na tua casa. Eu quero ofertar mais, eu quero entregar mais, eu quero ajudar mais. Porque ele sabe que Deus não é devedor de ninguém. Quem tem autorresponsabilidade com a sua fé, sabe que Deus não é devedor de ninguém. Hoje, eu quero só finalizar. Pode ficar em pé que nós já vamos adorar o Senhor. Com todo amor eu quero dizer para você: Jesus está voltando. O que é que você precisa saber hoje? Jesus está voltando. Quem tem fé dependente dos outros corre o seríssimo risco de ficar no arrebatamento. Não estou dizendo que vai ficar, não desejo jamais isso. Põe amor nas minhas palavras, por favor. Eu estou dizendo que está correndo um enorme risco de ficar. Quem tem responsabilidade com a sua fé, o seu ouvido está tão antenado com o céu, que no dia que tocar a última trombeta no céu, ele vai ouvir aqui na terra, e no abrir e fechar dos olhos, quando ele fechar os olhos, que ele abrir de novo, vai estar encontrando com Jesus Cristo nas áreas, para morar de eternidade na eternidade. Mas isso tem que ter responsabilidade com a sua fé. Talvez você diga assim: pastor, a nossa igreja tem alguma diferença com outras? Na maior parte não, porque todos são igrejas de Jesus, mas nós temos um legado aqui diferente. Se você quiser ser membro desta igreja, você tem que ter responsabilidade com a sua fé. Aqui nós não queremos que a sua fé seja dependente. Nós não queremos que a sua fé dependa do pastor. Nós não queremos que a sua fé dependa da intercessão. Nós não queremos que a sua fé dependa de quem está acolhendo você na porta. Nós não queremos que a sua fé seja dependente do seu líder de célula. Nós queremos que você tenha responsabilidade com a sua fé. Que a cada dia você busque discipulado, aprender, ouvir a palavra, para que a tua fé cresça, multiplique, e você saia da condição de criança espiritual para um varão, para uma varoa de estatura de varão perfeito na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero te dizer, assim como Jesus nos desafiou, essa igreja também te desafia a ter uma fé responsável. Tenha responsabilidade com a sua fé. Eu não vou sair daqui hoje fazendo desafio para vocês. Faça você o seu desafio. Saia daqui, querido, com um desafio de oração todo dia, um desafio de leitura de Bíblia todo dia, um desafio de jejum, uma vez por semana, uma vez por mês, como Deus colocar no seu coração. Não vou dizer como faz aí, como Deus falar para você. Hoje eu quero desafiar você, querido, sair dessa condição de depender que alguém fale, que alguém ore, que alguém... Para com isso, meu irmão. Jesus está chamando, dizendo assim: ei, levanta, toma a tua cruz e vamos, caminha. Pare com essa paralisia espiritual, pare com essa dependência da fé dos outros, pare de ser manipulado pelos outros, em nome de Jesus. Tenha responsabilidade com a sua fé. Que não seja preciso o teu líder ficar: olha, irmão, tem reunião hoje, tem célula hoje. Mas pelo contrário, você seja o primeiro a chegar lá e dizer assim: eu chego uns minutos antes para a gente receber, para a gente orar. Eu cheguei aqui uns minutos antes para preparar aqui um ambiente espiritual, para que a presença de Deus esteja aqui. Melhor ainda se você chegar para o seu líder e dizer assim: ô irmão, eu vou atrasar 5 minutinhos que eu estou passando na casa de alguém.
para levar e também para ouvir a palavra de Deus. Isso é ter responsabilidade com a sua fé. Isso é ter uma fé responsável. É todo dia você estar na presença de Deus e Deus ministrando para você. Diante dos céus que hoje está neste lugar, eu quero dizer para você: tenha responsabilidade com a sua fé, porque os próximos dias serão de mudanças radicais. Vou repetir. Guarde isso como uma palavra profética. Tenha responsabilidade com a sua fé, porque os próximos dias haverão mudanças radicais na nossa nação e na nossa cidade. Para quem é incrédulo, guarde no coração: Deus nos trouxe uma palavra nesse lugar. Deus vai movimentar tanto mudanças nessa cidade, que até o portal da cidade vai mudar de lugar. Glória a Deus. Amém. Está gravado. E quando Deus fala em tudo, haverá necessidade de mudanças estruturais na nossa cidade. Haverá necessidade de mudanças estruturais na nossa cidade. Porque Deus não esqueceu da promessa de avivamento nessa cidade. Amém. Glória a Deus. Deus não esqueceu. Talvez aquele que tem a fé dependente dizendo assim: mas eu já ouvi tanta coisa, eu não vejo cumprir nada. Pois é. Porque se você tivesse uma fé mais responsável, talvez já tinha se cumprido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus hoje está mudando o céu dessa cidade. Amém. Porque Ele hoje vai começar a levantar um exército nessa cidade, de homens e mulheres com uma fé responsável. Glória a Deus. E as mudanças não vão acontecer por causa de política. As mudanças não vão acontecer por causa de administração pública. As mudanças vão acontecer porque vai se levantar a partir de hoje neste lugar pessoas com fé responsável e vão mudar o céu dessa cidade. Vai mudar o céu da sua casa. Vai mudar o céu do lugar onde você estiver. Porque a sua fé vai ser tão responsável que aquilo que você falar vai valer mais que decreto dos homens, mais que lei dos homens. Porque Deus está homens e mulheres nessa última hora, que o mundo não é digno, e a principal marca na sua vida é uma fé com responsabilidade. Que não depende da fé dos outros, que não depende da oração dos outros, que não depende só de pregação de público, mas um povo que tem o poder de Deus no seu coração, conhecimento de Deus, que tem sede pela palavra de Deus, pelo discipulado, e quando abrir a sua boca, milagres vão acontecer. O céu vai mudar sobre a e que vocês sejam os primogênitos desse exército com fé responsável que Deus vai levantar nessa cidade. Hoje Deus está convocando homens e mulheres para serem os primogênitos. Que terão uma fé responsável, que o mundo espiritual vai bater continência. Uma fé responsável, que as muralhas vão cair, que as montanhas vão mudar de lugar, que os problemas vão mudar de endereço. Hoje Deus está levantando os primogênitos, e todo primogênito tem que ser consagrado ao Senhor. Hoje Deus chama para consagrar os primogênitos de uma fé responsável, para mudar o céu da cabeça aonde quer que esteja. Esteja você nessa cidade, esteja você neste outro lugar, ouvindo essa palavra pela internet, aonde Deus te levar, Deus está levantando hoje. Lá em Catarabachore e Cansalá, os primogênitos de uma fé responsável, e onde chegar, o sobrenatural vai se estabelecer. Deus está hoje levantando homens e mulheres com uma fé responsável. Em vez de abrir a boca e murmurar o que está acontecendo na nossa nação,
serão usados por Deus para destronar o principado da corrupção que tem regido esse país. Não vai precisar ir para a porta do quartel para cair em armadilha de bandido. Vai precisar só colocar o joelho em terra, a boca para o céu, e a justiça de Deus vai estabelecer, porque Jesus falou: buscar o reino dos céus. E o que é que Ele vai dar? Justiça. Amém. Justiça. Deus está levantando nesta nação um exército de homens e mulheres com uma fé responsável para ser a boca de justiça de Deus na terra. Amém. E se você não quer ficar para trás, saia decidido hoje daqui. Basta não dizer assim: eu serei um desses primogênitos, de uma fé responsável que vai mudar o céu aonde eu estiver. Amém. Se isso é uma verdade na sua vida, fala para Deus. Diga para Ele: Senhor, hoje eu assumo um compromisso. Não é para vir nem voltar, porque eu não quero que você assuma um compromisso comigo, como o pastor Samuel. Eu quero que você assuma um compromisso com Deus, com o teu Criador, que já fez ressuscitar tanta coisa dentro de você. Alimenta ali o que Deus já fez na sua vida, meu irmão. Alimenta o que Deus já transformou na sua vida. Tenha responsabilidade pela sua fé, porque daqui para frente Deus vai procurar adoradores de uma fé responsável nessa terra. E quem achar, terá o direito da bênção da primogenitura, terá direito ao dobro da bênção daqueles que têm uma fé dependente. Amém. Ore, canta lá. Ore, baixei, canta lá, maná. Hoje a nossa cidade está debaixo de um círculo de idolatria e fé dependente. Pessoas que estão caminhando hoje nessa cidade debaixo da dependência da fé dos outros, ou daquilo que os outros dizem que nem base bíblica tem. Mas hoje, você que ouve essa palavra, seja nesse culto ou posteriormente, seja bem-vindo. Que Deus hoje te levanta uma fé responsável que vai fazer mudanças profundas nessa cidade. E Cunha será conhecida como Yahvé chamar. Deus está neste lugar. E quando alguém perguntar qual é o segredo que está acontecendo na sua cidade, qual é o segredo do avivamento que está acontecendo na sua cidade, o que é que está acontecendo tão extraordinário na sua cidade, mudanças que não estão acontecendo, você vai dizer: porque aqui tem um povo com autorresponsabilidade na sua fé. Que não tem uma fé dependente de homens, mas tem a sua dependência somente no Senhor, tem responsabilidade na sua fé. Hoje, se a tua fé até hoje ela é dependente, irmão, em nome de Jesus, seja liberto na autoridade do nome de Jesus. Hoje é segunda de libertação. Toma uma posição, tenha uma fé responsável diante de Deus, tenha uma fé responsável, porque Deus hoje desce do céu para comissionar onde estão os homens e mulheres que vão dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu a partir de hoje assumo ter uma fé responsável. Eis-me aqui, Senhor, a partir de hoje eu quero ter essa fé responsável. A partir de hoje, Senhor, eu tenho um compromisso com o Senhor. Se você tem, vai se posicionando diante de Deus e vai dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Oh, aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus. Oh. Ainda que a figueira não floresça e não
a tua fé não pode ruir, meu irmão. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, a sua fé tem que estar depositada no Senhor. Ainda que os teus olhos materiais não consigam ver, mas o Senhor que abriu o entendimento dos teus olhos espirituais para que tu vejas. Aleluia! Aleluia! O Senhor me dá uma visão como se o teto dessa igreja fosse uma lona, naquelas caminhões. Em alguns lugares até fluida, rasgada. E como se o Senhor puxasse numa corda e começa a tirar, puxar a lona para o lado. E começa a ver um céu lindo, azul. Com estrelas marcantes. Pode cantar lá. Os próximos dias, os céus e a terra vão ser testemunha daqueles que hoje se levantam para ter uma fé extraordinária. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O único capítulo na Bíblia que não está fechado, que Deus continua escrevendo, inclusive Ele quer colocar o teu nome, é Hebreus capítulo 11. Você sabe o que está escrito em Hebreus capítulo 11? Você sabe o que está escrito em Hebreus capítulo 11? A galeria dos heróis do quê? Da fé. Você entendeu por que é o único capítulo na Bíblia que Deus continua escrevendo? E quando o fim do capítulo diz assim: homens e mulheres os quais o mundo não era digno. Se o mundo está amando demais você ama demais o mundo, porque a sua fé está dependendo do mundo, das coisas que acontecem no mundo. Mas quando a sua fé está depositada em Deus, você sabe, querido, que nenhuma estratégia do inferno barra você, que nem um plano maligno de manipulação política, como nós estamos tendo nessa nação, vai tirar a promessa de Deus na sua vida. Você vai prosperar. Não tem uma promessa de Deus na sua vida. Não tem plano diabólico, de político, de um enviado do inferno que seja, que barra uma promessa de Deus. Não tem. Mas para isso você precisa ter um alicerce. A sua fé precisa ser um alicerce. Uma fé com autorresponsabilidade. Saia daqui hoje sendo responsável pela sua fé. Não terceirize mais para ninguém. E quem tem responsabilidade com a sua fé não critica a fé dos outros, tá? Quem tem responsabilidade com a sua fé, quando ele vê o irmão que está dependendo, que está com a fé lá embaixo, ele não critica não, pelo contrário, ele estende a mão e ajuda. Ele diz assim: vamos comigo. Muitos novos vão chegar, e talvez até com vícios na sua fé, com a sua fé dependente. Primeiro dia vai vir de novo, você ore, derrama fé sobre eles. O irmão na cabeça assim: Senhor, aquela fé que o Senhor moveu dentro de mim, move na vida do meu irmão também. Pode ministrar a primeira vez, a segunda, mas depois você vai chamar ele para o discipulado e vai dizer assim: olha o que a Bíblia diz, que você pode ter uma fé maior do que a minha. A sua fé pode alcançar coisas maiores que a minha. Eu vou logo avisando, ele não vai acreditar não. Mas é a libertação do discipulado da palavra. E vai chegar uma hora que esse teu discípulo vai crescer tanto que quem tem fé autorresponsável não tem problema de ver o discípulo crescendo mais do que ele. Quem tem fé responsável diz que nem João Batista, é importante que ele cresça e ele diminua. Deus vai dar sinais, até para os incrédulos saberem que hoje Deus muda os céus neste lugar, porque Ele levanta homens e mulheres com uma fé responsável. E não vai ser preciso haver mais desafios. Vai ter desafios aqui, porque Deus sempre vai desafiar. Mas quando o desafio vier, você diz assim: opa, eu já estou fazendo, eu já estou dentro. Deus já movimentou, eu já estou na caminhada. E o desafio for novo, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
profetizo que haverá uma sede tão grande que você ser extraordinário no reino, porque essa sede será provocada por uma fé responsável que hoje nasce dentro de você. Se você crê nessa liberação, celebre ao Senhor, celebre a Ele, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância, tenha uma fé responsável em Deus. Tenha responsabilidade com a sua fé. O primeiro passo de responsabilidade de fé: aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não tomou essa decisão, tome hoje. Talvez você tenha dizer assim, mas como é que palavra dura? Jesus também tinha dia que ele dizia que ele era amor, mas tinha dia que ele dizia que era justiça. E quando Jesus trazia uma palavra dura, não era para destruir ninguém, era para desafiar a crescer. Hoje você cresceu. Hoje você crescer. Primeiro passo: aceite Jesus. Segundo, tome conta da sua fé. Tenha responsabilidade em todo dia fazer crescer a sua fé. E o extraordinário de Deus vai acontecer em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo me diz: eis que eu tenho saudade de ouvir a voz do meu povo. Ela chegando a Manás. Deus tem saudade, meu irmão, de ouvir o teu clamor, de ouvir a tua voz. Deus está com saudade de ver a tua entrega. Deus está com saudade daquele momento de intimidade entre você e Ele. Deus está com saudade de uma adoração que sai espontânea do coração. Deus está com saudade de ouvir a tua voz. Seja na oração, seja na adoração, seja na espontaneidade. E se existem milhões, se até os dias de hoje o cristianismo ainda é a maior religião do mundo, como pode Deus estar com saudade de ouvir a voz do seu povo? Porque hoje, infelizmente, a maior parte do cristianismo no mundo tem gerado uma fé dependente. Mas chegou a hora da revolução, para que Deus arrebate sua igreja. Precisa levantar-se uma nova igreja com uma fé responsável. E hoje Deus está nos dando o privilégio. Como eu creio que essa palavra em muitos lugares vai soar. Deus vai usar outros homens e mulheres para pregar a mesma coisa. Você vai ouvir nos próximos dias, para você que não está acreditando, você vai ver aí outros pregadores pregando a mesma coisa. E está na hora de você ter uma fé responsável. Deus está levantando primogênito uma fé responsável. Seja um deles. Encharque o ouvido de Deus com a tua adoração, com a tua voz, com a tua entrega, com a tua busca por Ele, por conhecimento dEle. E você vai viver novas experiências a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora nos apresentar no altar do Senhor para trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, nossas primícias. Não quer esse momento, não. Quem tem responsabilidade na sua fé, fica aqui, gente, para a gente cantar mais um pouco, para a gente adorar, enquanto a pessoa vai ofertar. Quando você tem responsabilidade com a sua fé, não precisa ninguém ficar cobrando para você ofertar e dizimar. Você faz isso com tanta alegria. Eu sempre dou uma dica aqui, que eu queria que você guardasse no seu coração. O povo judeu é o povo mais perseguido na terra. Todo mundo, sempre as histórias aí, sempre se levantou os grandes impérios mundiais tentando acabar, matar os judeus. Mas é um povo que tem responsabilidade com a sua fé, mesmo com os seus conceitos, que a gente não vai discutir, mas tem responsabilidade com a sua fé.
Quando chega nesse momento aqui, eu aprendi isso me fez prosperar e eu quero te passar essa chave que é ouro. O judeu, quando vai entregar o seu dízimo, ele ora da seguinte forma: Senhor, obrigado pelo que o Senhor providenciou hoje na minha vida. Mas eu só quero te pedir uma coisa: na minha próxima entrega, eu quero dizimar um pouco mais. Eu quero que o meu dízimo multiplique, que o meu dízimo seja maior. Isso, além de ser espiritual, é inteligente. Porque se o teu dízimo aumentar de valor, o que ficou com você aumentou 9 vezes mais, meu irmão. A parte de Deus aumentar uma vez, para você aumenta 9. Então faça como ele quando você chegar aqui no altar. E não seja por peso e constrangimento, como diz a Bíblia, mas com alegria, clamando, dizer: Senhor, me ajude. Eu quero todo dia chegar no altar e multiplicar a minha entrega. Mas eu trabalho com salário fixo. Meu irmão, tenha responsabilidade com a sua fé, porque quem multiplica é Deus. Ele sabe fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede e pensa. Faça isso a partir de hoje, quando você vier dizimar. Agradeça e diga: Senhor, me ajude, meu dízimo multiplique nas próximas entregas. Isso é colocar fé em ação. Isso é ter fé que Deus fará mais do que você precisa, mais do que você merece, mais do que você imagina. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Nós nos sentimos amados pelo Senhor. Obrigado pelo teu amor que nos constrange. Nós queremos com muita alegria vir no teu altar para devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas e as nossas primícias. Muito obrigado, Senhor. Que teu bom tesouro do céu se abra, que o sobrenatural se estabeleça sobre as nossas vidas e nossos corações. Que cada um que vem aqui, Senhor, seja por um ato de fé. De fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode vir ele ao altar em nome de Jesus. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a alegria não vou deixar, que não haja muito na vida, que o mundo não me venha ficar. Toda dia Aleluia! Para sentar, querido, depois nós vamos terminar, nós somos recados. Vou deixar a pastora Josi, eu só quero passar um recado para vocês. Quarta-feira,
Todos os líderes, todos os irmãos que têm função aqui na igreja, estão convocando para o discipulado. Porque eu vou marcar na quarta. Porque eu gostaria que você pegasse essa palavra, que vai ficar no YouTube, você ouvisse novamente. E todos que vierem para o discipulado, faça uma pequena resenha, anote uma pequena resenha daquilo que Deus ministrou na sua vida, daquilo que Deus te trouxe por entendimento, tá? E a gente vai conversar sobre isso na próxima quarta-feira. Vou marcar 19 horas, porque nós temos bastante tempo. Então, às 19, vamos estar aqui na igreja e ouça essa palavra novamente. Ore, peça para Deus ministrar na sua vida. Escreve uma pequena resenha, coisa para você falar em 3 a 5 minutos no máximo. E venha na próxima quarta-feira, que Deus tem que lanchar nesse projeto. Aquilo que Deus ressuscitou na sua vida, você precisa alimentar. Hoje Ele ressuscitou a fé. Nós precisamos alimentar. Deus te abençoe e tenha uma boa semana em nome de Jesus. Pastor. Shalom, queridos. Amém. Você está pronto para tudo que eu vou te falar? Então eu queria que você ficasse atento. Amém? Porque a gente tem aqui, como diz o pastor, um sermão de anúncios. Bastante coisa para não confundir. Primeiro recadinho, tem um vídeo aí da Rede Kids para vocês. Malha Parque, um novo parque de São Paulo. Venha vivenciar essa experiência. Localizado em Cotia, você e sua família se encantarão em nossa reserva, com um trajeto totalmente coberto, um dos maiores viveiros do mundo e com nossas divertidas atrações. Tudo isso em um único parque. Viva essa experiência. Parque. Viva! Esse evento vai acontecer em outubro. Está marcado para o dia 5 de outubro. Pode haver alteração de data, certo? Alguém da Rede Kids, me olha. Mas tem aí já uma pré-data. Tem uma arte, né, de um orçamento. E esse valor do investimento vai ser parte? Não vai. Tá bom então. Então, o investimento para esse passeio que vai acontecer, uma produção da Rede Kids, ele é de R$300 para criança a partir de 2 anos. Esse valor, ele está incluído o transporte e o ingresso no parque. Ok? Então, você que deseja ir para o parque, para esse projeto da Rede Kids, então a gente está começando a estabelecer todos os anos, né? Saímos, no ano passado o pessoal foi para um parque aquático, esse ano não é a proposta do parque. Você vai procurar a agenda e vai conversar com ela. Ela vai passar as instruções de como você pode organizar-se para ir, né? Claro que não levamos as crianças sem responsável, né? O responsável precisa estar junto. Nós gostamos muito do cara, aí você conversa com a agenda que ela te explica melhor, tá bom? Porque esse é o valor mesmo, gente. E nós não fazemos projetos aqui para tentar tirar nada de ninguém. Nós fazemos projetos exatamente dentro da proposta feita. Amém? E eu acredito que será um tempo muito precioso aí para quem deseja. Eu estou com muita vontade nesse parque, quem deseja conhecer o parque. Vamos seguir o nosso anúncio. Eu coloquei esse primeiro porque você precisa se organizar, né? Então nós estamos em julho. Quem se adianta? Então, né? Se você não comer 3 pizzas, você já paga um kit, né? Porque as pizzas aqui para família, né? Elas estão dando aí quase R$100, com refrigerante, né? Enfim, então você organiza aí, quem se adianta comer. Esse não era agora não. Quinta-feira nós temos culto. Esse é o último anúncio que eu vou falar. Quinta-feira nós temos culto, eu dei um roteiro com o Pedro. Quinta-feira nós temos culto. Quinta-feira nós temos culto. Quinta-feira nós temos culto aqui na casa do Senhor, às 19h30. Venha, Deus está trazendo palavras extraordinárias quinta-feira. Que dia, queridos? Isso, olhem para mim. Que dia? Quinta-feira. Amém. Glória a Deus. E nós temos também o nosso treinamento para voluntários. E é tão de Deus que essa imagem apareceu a pregação inteirinha. É Deus querendo falar com você. Nós vamos trazer a pastora Grazi. A pastora Grazi, ela é líder do voluntariado e hoje a nossa igreja está passando por algumas transições, diminuindo a quantidade de ministérios e líderes e
fazendo uma junção dos ministérios. Todos que são voluntários na igreja precisam passar por esse treinamento. A pastora Graça vai estar aqui das 9 às 19 horas. Ai, pastor, Elane já está falando isso já tem um tempo nos grupos. E é uma data que não dá para a gente negociar. Já estamos com ela marcada já tem alguns meses. E tem um valor de investimento, que é exatamente os custos que a pastora vai trazer para cá. Eu acho que é uma certificação, não sei se vai ter, né? Quem são os voluntários da igreja? Diaconia, mídia, louvor, dança, kids, faxina, encontro. O que mais? Voluntários da igreja. Esqueci de alguém? Intercessão. O que mais? Jeová Júnior, líder de célula. Então, todos nós somos voluntários na Casa do Senhor. E esse treinamento é para nós. Ele começa às 9 e termina às 19. Nós vamos dar uma pausa de almoço, você corre, faz um almoço rápido, volta, porque ela vai trazer, ela dá um curso que alguns voluntários da igreja, eu acho que já fizeram online. E esse curso ela vai enxugar e vai trazer para nós durante todo o dia. Então é para nós alinharmos a nossa igreja, porque às vezes, querido, a gente podia dar um curso, a gente podia fazer isso aqui, porque você pode falar assim, nossa, o dia inteiro, um dia que eu ia fazer minha unha do pé. Eu agendei já, como que eu venho para cá? A gente podia, desmembrar, mas às vezes nós vamos dar uma direção, e é como o pastor ministrou. E quem tem uma fé, o quê? Responsável, entende que a gente quer alinhar a igreja, mas quem tem uma fé dependente, acha que a gente está dando alfinetada. Então é bom que ela vem e ela vai instruir todos os nossos voluntários da igreja, de coisas que a gente vem falando há anos, e às vezes o negócio não flui, Então talvez, a partir da vida da pastora, a gente vê aí algumas coisas sendo bem práticas, e bem abençoadas. Amém? Então, em nome de Jesus, esteja aqui das 9 às 19. Nós vamos, horário de almoço é por sua conta, mas a gente vai fazer o café da tarde para nós não ficarmos aqui dormindo, por almoço. Amém? Pode soltar outro, porque eu não tenho datas aqui. Isso. A nossa Conexão R está organizando um baião dos irmãos. Um baião dos irmãos, seria melhor, porque baião é nordestino, aí seria irmãos, mas baião dos irmãos, que vai acontecer no dia 26 de julho, às 19h30, lá no sítio, no bairro Quilombinho, não enxergo ali, no bairro Quilombinho, na roça do Argeuzinho e da Bel. Legal você ir na caráter, amigo? Então, todo mundo, como é que você vai? Põe um laço no cabelo, põe um chapéu de pai, põe um quadriculado, faz uns bigodão, faz uns bigodão, mas vá curtir essa festa. Tem algum valor no investimento? R$20 transporte, R$30 alimentação mais transporte. Tá, de novo. R$20 só vai à vontade e R$30 aí a pessoa vai com o transporte que a gente vai dar, arrumou. Aí é transporte mais alimentação. Aí para ir com o transporte tem que avisar você, Sim. Não dá para chegar aqui. Para dar o nome para a Elaine já. Tá, então quem precisa de transporte, conversa com a Elaine, tá? E dá o nome para ela. Lembrando que nesta igreja tem uma regra. Deu o nome, pague. Eu não vou mais, mas você paga e abençoa alguém, certo? Porque isso é caráter, ok? Eu acredito que vai ser uma noite muito divertida, vai ter comidas típicas, Vai ter muito forró, gosta, porque nós é crente, uma sexta-feira, Shabbat Shalom, então você vai esquentar, para rachar o pé, para dar muita risada. Eu acredito que será uma noite muito especial, com R$20, irmão, em nome de Jesus. O Senhor desate os céus aí sobre a sua carteira, em nome de Jesus, prospere, vai tudo bem, irmão, aumente seu salário, muito mais aconteça. E o nosso último recado é as nossas 12 horas, 12 horas por 12 meses, que vai acontecer no dia 28 de julho. Quando, queridos? 28. Você que ainda não sabe dessa dinâmica, as 12 horas, hoje foi a
nossa igreja de Volta Redonda, e a nossa será próximo dia 28. Nós passamos 12 horas aqui na igreja, das 9 às 21 horas. Algumas pessoas vêm e ficam às 12 horas, outros se organizam e vêm nos horários que conseguem vir. E alguns vêm em jejum, a proposta é estar em jejum e entregarmos ao Senhor essas 12 horas, com adoração, com ministração de palavra, com testemunhos, né? Já alinhamos nossos próximos 12 meses. Nessas 12 horas nós somos encharcados a cada hora com aqueles textos proféticos que são liberados a cada começo de mês. Então nós somos movimentados e motivados e ativamos os nossos próximos 12 meses. Então, se organize para isso. É um domingo, é um dia que nós dedicamos mesmo ao Senhor, e nós temos vivido muitas coisas a partir dessas 12 horas. Quem aqui teve resposta da sua ata nas 12 horas? Quem já teve uma resposta lá da sua ata que você fez nas 12 horas? Olha só, gente. Tem muita gente, né? Então eu acredito, e às vezes você escreveu e nem sabe, nem lembra o que você escreveu, né? Aí eu vou dar uma dica que a gente até recebeu hoje. Quando você fizer a sua ata, faz uma foto, a sua ata, né? Porque quando acontecer, você vai ativar lá na sua galeria e você vai ver igual aconteceu, porque talvez aconteceu alguma coisa que você não lembra o que você escreveu, não tem como testemunhar e nem testificar que de fato Deus fez. Amém? E a gente quer gerar esse momento, a ambiência para que você venha para cá com a sua família, ou venha representando a sua família durante todo esse dia e ser encharcado aí pelo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor por esta noite, por esta palavra de alinhamento, e que de fato você tenha uma semana extraordinária, de muitas conquistas, né? E que esta palavra fique aí ainda ecoando na sua mente para o seu crescimento. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te leve em paz e segurança, guarde a tua saída deste tempo e guarde a tua entrada na tua casa, que de fato você experimente do bom cuidado do Senhor para com a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, não saia sem abençoar alguém, em nome de Jesus.